Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Atual Podcast. Hoje estamos gravando numa segunda-feira aqui nos estúdios Ágape e vamos falar sobre odontologia, gente. Eu vivo, eu respiro odontologia, viu, Giovanni? Esse negócio não sai de mim, é de segunda a segunda e hoje eu convidei um casal aqui que são empreendedores na odontologia, que é a doutora Maíra Lack, juntamente com o doutor Renan Pereira. Eles que são especialistas, cara, na área de reabilitação oral, na área de implante. Eu acompanho lá as redes sociais. Na verdade, eles têm lá uma série de tratamentos que eles oferecem lá pela MR Odontologia e nós vamos falar um pouquinho aí sobre essa área do empreendedorismo, conhecer um pouquinho da história, né, desse casal, dessa dupla, desses sócios aí que faz, que transforma a vida. Eu tive acompanhando lá alguns depoimentos nas redes sociais e é chocante, viu, doutor, o que a gente acompanha lá nas redes sociais, ver a transformação que a odontologia traz na vida dos pacientes, mas primeiramente, queria agradecer juntamente a doutora Maíra, juntamente você, por poder aceitar o nosso convite e vir aqui bater um papo aqui pelo Atual Podcast. Obrigado, viu, doutor? Nós que agradecemos, é um prazer muito grande estar aqui hoje, conversando um pouquinho sobre odontologia, que também é o que a gente respira, né? Nossa, dia e noite. 24 horas por dia. Casados e sócios, então não tem como não misturar a odontologia no restante da nossa vida. Então é um prazer estar aqui e a gente agradece muito pelo convite. Muito obrigada, viu? Prazer. Doutora, obrigado, viu, por ter aceitado nosso convite. Meu primeiro contato foi com a doutora Maíra e poder falar um pouquinho da trajetória de vocês, poder falar o que vocês aplicam, né, durante o dia a dia lá na clínica, no consultório de vocês, que por sinal, viu, gente, é uma baita de uma clínica. Eu quero tá indo lá para conhecer, uma estrutura maravilhosa. Parabéns, viu, doutora? Muito obrigada. A gente é suspeito para falar, mas a gente respira aquilo lá, a gente tem muito orgulho da nossa clínica e dos tratamentos que a gente oferece lá também para os nossos pacientes. Começando aqui falando um pouquinho sobre a carreira de vocês, cara. Não tem como a gente falar de tudo que vocês fazem, o que vocês oferecem dentro da clínica, né, no dia a dia de vocês, sem poder conhecer um pouquinho da trajetória. Dr. Renan Pereira é piracicabano, né? A gente estava conversando aqui. Doutor, como começou a odontologia na sua vida? Como chegou? Veio de família, a gente vê muito casos de cirurgiões dentistas, né? Que herda isso aí do pai, da família. Foi no seu caso isso também? Como que foi? Como que iniciou aí a trajetória? Eu sou piracicabano, como você falou, porém mineiro de coração. Toda a minha família veio de Minas. Acho que provavelmente eu fui o primeiro a nascer no estado de São Paulo. Nasci aqui em Piracicaba. Tive uma referência dos meus pais em relação à questão de trabalho, profissão e como eles levam a vida em relação ao trabalho, a seriedade que eles levam ao trabalho, porém não em relação à odontologia. Meu pai é engenheiro de formação e com 17 anos eu estava um pouquinho confuso em relação a o que fazer, né? Geralmente a gente tem que tomar essa decisão muito cedo na nossa vida e gostava muito da área de biológicas, fui pesquisar um pouquinho e acabou aparecendo a odontologia. Então, prestei alguns cursos e passei na Unesp de Araraquara. E ali a história começou. Que, por sinal, a Araraquara é uma referência, né, cara, na odontologia. A gente lida muito com cirurgiões, a gente conversa no dia a dia e sabe que é uma referência ali a Unesp.
conheço alguns professores ali, Dr. Eduardo Schulli, que é na área de cirurgia, que é buco, enfim. Tem o Dr. Pedro, que é um cliente nosso também, que está fazendo mestrado lá. É uma baita de uma faculdade. E você, doutora, como começou aí a sua carreira na odontologia? Eu sempre gostei muito da parte de biológicas também. O meu vô foi dentista, meus pais não, mas meu vô. Então eu já cresci um pouquinho nesse meio, sempre gostei de mexer com as coisinhas dele lá. Então eu já tinha um pouco isso na minha mente, assim. Gostava bastante da parte de medicina também. Eu prestei os 2 cursos e aí eu entrei na Unesp de Araraquara também. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido pro lado da odontologia mesmo. O vô da Maíra foi o primeiro dentista de Águas de Lindóia, né? Foi. A família de Águas de Lindóia? Na verdade, eu sou de Monte Sião, que é a cidade vizinha ali, é mineira, né? De Minas. Sim. Você tem um pezinho em São Paulo e um pezinho em Minas, né? Sempre. Fiquei ali na divisa. Monte Sião é uma cidade que as pessoas não ficam meio divididas, né? Se é São Exato. Paulo ou se é Minas Gerais, que é muito conhecido, por sinal, né? A cidade é pequena, mas é muito conhecida. Lá é a capital das malhas, né? Então, bastante gente vai descansar lá, vai turistar lá, né? Monte Sião. Doutor Renan, e fale assim, para a gente poder entender um pouquinho sobre a clínica, como que começou o início. A gente tem aqui no nosso canal, obviamente, sim, seguidores de todos os tipos, mas a gente sempre gosta de extrair aí o início da carreira, que a gente sabe que é difícil. Dentro da graduação ainda você fica um pouco meio perdido, como que você vai, né, proceder depois que você sai da graduação. É uma coisa muito comum, muitas das vezes. Eu sempre digo aqui que o aluno, quando ele está na graduação, ele às vezes não sabe nem qual caminho que ele vai trilhar, né? Ele entra com uma ideia e às vezes acaba saindo, buscando e se especializando em outra área. Quando você terminou a graduação, você já focou nessa área ou foi algo que foi acontecendo e você se especializou nessa área que você trabalha hoje? A primeira especialidade que eu tenho é na ortodontia. Então, saí, fomos trabalhamos muito como clínico geral. Acho que aquele início meio médio de todo dentista, né? Vai trabalhar em clínica popular. E a ortodontia é algo que fazia muito sentido, que eu gosto muito, na verdade, até hoje. E trabalhamos muito em diversas cidades, em Campinas, Piracicaba, Rio Claro... Santa Bárbara do Oeste. Rodamos muito por toda a região aqui do estado de São Paulo, até que faltava alguma coisa, né? A gente gostava de trabalhar, gostava da odontologia, mas faltava fazer talvez do nosso jeito, né? E foi aí que a gente optou por tentar aí desbravar e abrir a nossa clínica. Então, no início, a gente começou bem pequeno, na verdade, né? A gente foi fazendo economias ali ao longo de 2, 3 anos. Eu nem tive todo o dinheiro para abrir, a Maíra tinha juntado os 50% dela, e eu faltava um pouquinho, e aí a gente se ajudou, enfim, conseguimos montar uma sala que começou bem pequenininha, praticamente não tinha paciente, né? A gente ficava lá sentado o dia inteiro e não chegavam os pacientes, mas a gente sempre foi, aqueles poucos que nós atendíamos, a gente foi sempre tentando atender com o máximo de respeito que aquele paciente merece em relação a toda a história de saúde bucal, e isso talvez fez o que a gente tenha se tornado muito sólido aqui em Piracicaba, né? O acolhimento, eu acho que é o nosso diferencial, assim. Mesmo quando a gente ainda era bem pequenininho, então os pacientes, eles saíam, assim, bem satisfeitos. Você viu que eles gostavam e que era diferente, né? A gente explica pro paciente. Tem dentista que talvez pode achar que isso é perda de tempo, né? Você ficar conversando, explicando o que você vai fazer e tudo mais. Mas é um diferencial, esse tratamento humanizado que a gente fala, nada mais é do que você realmente se colocar no lugar do paciente e entender, né, o que está se passando na cabecinha dele ali, né? Então, falar a língua dele, explicar, né, sobre o tratamento para ele. E muitos relatam pra gente que ninguém nunca falou isso para mim, ninguém nunca explicou isso do jeito que vocês explicaram. Então, eu acho que foi por isso que foi tomando forma e foi crescendo relativamente rápido. Sim. Aí, né? Muitas vezes, metade do tempo é dedicado à consulta mesmo e a outra metade é para conversar com o paciente, entender o que ele precisa e poder direcionar ele para algo que faça sentido. Que isso vai muito contra com a venda hoje do mercado na odontologia, que você precisa ter tempo, né? Quanto mais tempo o paciente dentro do consultório, menos você consegue ganhar, né? Então, assim, eles pregam que tem que ser rápido, que você precisa ter tempo de cadeira, que você precisa fazer grana. E vocês foram na contramão, na verdade, vocês prezaram pelo atendimento humanizado, priorizando a atenção
que o paciente precisa, né? Que é uma coisa muito comum, né? Exatamente, principalmente na área de reabilitação e cirurgia que a gente faz, né? Não tem como a gente querer correr com o paciente, não vai ficar legal o tratamento e além de assustar o paciente, né? Então, você tem que ter toda essa conversa. O Renan, a primeira consulta que passa com o Dr. Renan é 1 hora, às vezes passa de 1 hora ali só explicando o que a gente vai fazer, né? Depois a gente apresenta os dentistas, enfim, tem uma série de etapas aí para que o paciente se sinta acolhido, né? E é um paciente que normalmente, como a gente estava falando aqui em off, às vezes teve algumas frustrações, já passou por outras clínicas. Então, assim, você precisar entender todo esse contexto. Às vezes o paciente vem mais de anos carregando esse problema até encontrar e, de repente, você sabe que é importante esse bate-papo, né, doutor? Esse bate-papo é muito importante porque o que eu percebo, principalmente hoje, o que a gente mais faz talvez seja retrabalhos, né? Trabalhos que já foram feitos, deram errado e esse paciente chega pra gente. Ele chega extremamente traumatizado, né? Eu acho que o ser humano ele tem o costume de pensar que a próxima experiência vai ser parecido com a experiência anterior. E isso faz com que ele realmente chegue com receio. Ele acha que nós vamos fazer um atendimento igual foi o último atendimento dele. Então, para poder contornar isso, para poder acolher esse paciente em relação a todas as dores que ele está sentindo, e não só dores físicas, mas muitas vezes dores psicológicas também, a gente precisa de tempo, e um tempo de qualidade. Não é só sentar lá e ficar muito tempo com o paciente, né? Qual o objetivo daquela consulta? Como a gente vai direcionar esse paciente, colocar ele para dentro da clínica, como eu comentei antes, com todo o respeito que ele merece, com toda a qualidade que ele merece. Então, acho que isso que é o importante, o tempo de qualidade. Porque muitas das vezes o paciente confunde o cirurgião dentista com o psicólogo, né? Exato. Muitas vezes. A maioria que eu diga, né, mano? E aí você tem que deixar até um lencinho ali, né, doutora? Lá na clínica, eu falo que eu fiz a minha pós em psicologia, foi lá na clínica. Eu acredito, é mais ou menos por aí. Doutor, e assim, é como eu falei, quando você começa a carreira, você começa fazendo de tudo, né? Qual foi o caminho que vocês decidiram para trabalhar com esse perfil de paciente na área de reabilitação? Porque, assim, esse paciente é um paciente normalmente mais média idade, não sei se eu estou errado em dizer isso, qual é a idade desses pacientes, mas a maioria deles são média idade. E é um paciente que requer uma atenção diferente, né? Diferente de você pegar um paciente, por exemplo, de orto, uma menina de 18, 19, 20 anos, que tem toda, né, um vigor jovem e tudo mais, do que você trabalhar, às vezes, com esse paciente que, às vezes, é idoso, às vezes é um paciente que já teve suas frustrações. Por que você decidiu entrar nesse nicho e hoje se tornar referência aqui em Piracicaba em reabilitação? Foi uma decisão em conjunto ali, da gente conversar, e a Maíra já trabalhava muito nessa área, na parte de reabilitação. Eu gostava dos pacientes velhinhos, eu brinco que tem as minhas velhinhas lá que elas amam, elas me amam e eu gosto muito de atender elas também. Então, foi algo que foi se encaixando naturalmente. Não sei se teve uma decisão, algum momento que a gente falou, olha, vamos trabalhar com isso. Foi uma escolha, acho que natural ali do processo. E depois a gente começou a atender um pouquinho mais essa especialidade e aí toda a formação da clínica, porque como eu comentei, a gente começou muito pequeno. Então, no início, tratava implante? Tratava, mas também tratava ortodontia, também fazia clínico geral, também fazia endodontia, fazíamos tudo. Então, com o tempo, a gente foi se estruturando e crescendo dentro da implantodontia. E foi muito difícil, na verdade, o nosso começo, né? Foi bem complicado. Em relação à pergunta, eu falo que o Brasil é um país, assim, muito carente ainda em relação à reabilitação dos pacientes, assim. Às vezes a gente tem na ideia que quem vai fazer reabilitação é só aquele idosinho mesmo. Mas, assim, tem bastante gente de média idade aí que precisa de implantes dentários, que precisa reabilitar, que precisa de prótese. Isso fica um pouco escondido, assim, porque são pacientes que às vezes eles não falam dentro da própria casa deles que eles têm esse problema, porque eles têm vergonha. Sim. Então, o Brasil ainda tem essa parte da implantodontia e da reabilitação, ela é um nicho bem, assim, forte ainda. Você pensa assim, a próxima geração não vai ter isso. Acredito que não. Mas, por enquanto, ainda tem bastante gente precisando de tratamento reabilitador e que ficou aí muitos anos desassistido ou através de uma odontologia que antes que eu falava que era mutiladora, né? Então, tirava os dentes, não tinha tratamento. Então, a gente está abraçando essas pessoas hoje em dia, né?
pessoas que não tinham condição de fazer e hoje em dia tem, e também pessoas que tinham vergonha, né, de falar sobre isso, então estão procurando mais. E eu acho que a gente está numa era que as pessoas estão se cuidando mais. Sim. De mais autocuidado, de mais preocupados com a estética, né? Então, eu acho que deu muito certo essa parte da reabilitação também por conta disso, além de ser uma preferência nossa, né? Então, eu particularmente, quando eu estava na faculdade, foi a primeira coisa que eu gostei. Eu falei, é isso que eu vou fazer, lá na graduação. Então, a primeira clínica de prótese que eu tive, eu falei, é isso, né? Então... juntou a fome com a vontade de comer, a gente fala. Que é poucos, né? Normalmente na graduação você fica meio perdido ainda o que fazer, Sim. né? Isso que a Maíra falou, eu acho bem interessante dos pacientes mutilados, né? É muito comum eu ouvir histórias ali sobre, talvez, violência mesmo dentro da odontologia, porque antigamente era muito comum o tal do dentista de escola, né? Quantos pacientes não me relatam, olha, eu fui para a escola, foi removido um dente sem nem dizer aos meus pais, ou então... tinha uma cárie e aí tiraram esse dente sem necessidade. Isso é muito comum hoje em dia. E hoje a gente está sentindo um reflexo desse passado. Eu falo que tem muito paciente que chega com medo lá de tratamento odontológico. Mas eu acredito muito que esse medo não é da odontologia atual. Talvez do que a odontologia tenha sido aí num passado recente. Esses dentistas de escola, eu tenho trauma desse dentista de escola. Viu? Quem que não tem, né? Não é? Meu Deus do céu, tem sei lá o que tem por detrás do dentista de escola, né, Giovanni? Doutora, eu percebo que nesse mercado, principalmente hoje, a odontologia está crescendo, a questão do digital, enfim, a gente sabe que o negócio está avassalador. Essas clínicas de franquias, enfim... E assim, por experiência dentro da família mesmo, pessoas da minha família que precisou de fazer reabilitação, o que eu percebo muito, e depois a gente, obviamente, acompanhando, é a falta de informação que esse paciente tem. Ou seja, ele começa um tratamento e muitas das vezes ele não sabe nem o quanto ele vai precisar investir para ele finalizar o tratamento. E as coisas parecem que são vendidas aos poucos, né? Parece que essas clínicas elas já são preparadas, essas pessoas, para poder... Como vocês conseguem, muitas das vezes, principalmente esse paciente que foi lá, investiu já, não teve resultado, me disseram que ia fazer isso, não fizeram. Isso é uma coisa que está acontecendo muito, principalmente por conta desse mercado de vender, e de repente o retrabalho você tem que não só trabalhar no sentido de mostrar para o paciente que ele precisa refazer aquele tratamento, e que ele vai precisar investir de novo. Como que vocês têm lidado com isso, que é muito comum, né? A gente trabalha muito a confiança com o nosso paciente. Então, na primeira consulta de avaliação, a gente explica tudo, enfim, a gente tem todos os exames, além de explicar todo o tratamento para o paciente, a gente entrega um papel com todas as informações que a gente conversou naquela consulta, né? Então, a gente fica com uma cópia pra gente e o paciente leva essa cópia, além de que, assim, estamos lá na clínica, né? Não somos donos da clínica que, tô vendo de fora e aconteça o que acontecer lá, tô nem aí. A gente tá lá. Então, o paciente surgiu alguma dúvida sobre o tratamento? A gente tá lá. Vem, conversa comigo, conversa com o Dr. Renan, que a gente vai explicar, né? Então, eu acho que isso também faz parte da odontologia humanizada. Além de que a gente não faz isso de vender por etapas, né? A gente sempre explica o tratamento completo e a gente vende o tratamento completo e faz de uma forma que fique bom para ele, que caiba no bolso dele, mas a gente nunca faz isso de fazer uma parte, vou esconder isso do paciente, isso não existe. Nosso pensamento é sempre pensar em tratar a causa do problema e a consequência. Hoje o que eu vejo muito são clínicas tratando apenas aquela consequência do problema. Se a gente só trata isso e não trata a causa, logo em seguida vai ter uma reincidência do problema. E o paciente, ele entende isso. Quando a gente senta, entrega esse tempo de qualidade para ele, conversa, dedica, ele acaba entendendo o que a gente está falando. Então, acho que isso é um dos pilares. Nós entregamos para o paciente a cura. E ele entende isso. Quando a gente chega, conversa, explica o porquê das coisas de uma forma bem educacional ali, e, claro, de uma maneira um pouco mais leiga, ele acaba aderindo, inclusive, mais. Ele consegue interpretar essa diferença. Poxa, nesse outro lugar me ofereceram um tipo de tratamento que vai me levar depois a outros problemas, mas não está completo isso. O doutor acabou de me explicar que eu tenho um problema X, que se não for tratado, isso vai gerar um problema muito maior no futuro. Então, é dessa forma que a gente tem atingido os pacientes. E feito isso, poxa, bacana, o paciente chegou, a gente entregou um tratamento que trouxe para ele a cura,
tão ou mais importante que o próprio tratamento é a forma de prevenção. Como eu vou caminhar ao lado desse paciente para ajudar ele não cair de novo em problemas de saúde bucal. Então, tratar a cura e depois evitar cair de novo numa doença. Que muitas das vezes o paciente às vezes vai acompanhado de um filho por conta da idade, Sim. né? Você às vezes acaba atendendo a família num todo e não só o paciente, né? Muito comum. Com certeza. A gente fica conhecido da família inteira. É uma coisa que, assim, lidar com esse público muitas das vezes é muito mais difícil você lidar com um paciente aí jovem, né? Ou de repente um paciente de harmonização, apesar que a gente tem o paciente de média idade, mas esse paciente, principalmente da reabilitação do implante, ele vem com dor, ele vem com vários problemas e muitas das vezes, como a gente estava mesmo citando com relação a número de clínicas e tudo mais, já com um desgaste já até emocional por conta de tratamentos frustrados, né? Exato. É porque muitos chegam não porque não foram procurar um dentista ou não se trataram. Eles chegam de experiências negativas. Então, às vezes a gente julga, né? Fala, poxa, como que essa pessoa chegou nessa condição bucal aqui? Mas, na verdade, passou por tratamentos errados ou ficou tratando a questão errada por muito tempo. E aí, chegando lá, a gente direciona ele para o tratamento correto. E acho que a pergunta que a gente sempre faz antes de entrar num tratamento é: esse tratamento que eu vou fazer vai melhorar a qualidade de vida do meu paciente? Quando a resposta é sim, então a gente entra para tratamento. Quando eu penso, esse tratamento que eu estou pensando em fazer do meu paciente vai melhorar e a resposta é não, ou eu vou trocar 6 por meia dúzia, são tratamentos que a gente realmente não entra. A gente se recusa de fazer diversos tipos de tratamento. Sempre que um paciente sentou na minha frente, a primeira coisa que eu penso, e se fosse a minha boca aqui nessa situação, o que eu faria? Se fosse a Maíra, se fosse meus familiares, qual tratamento a gente faria? E é esse tratamento que eu faria em mim, que a gente vai acabar fazendo para o paciente também. Legal, é uma boa referência, né, para você ter um atendimento... Um filtro muito bom. Um filtro muito bom para você ter um atendimento humanizado. O Dr. Melquiades, que é um colega nosso, ele fala que o que ele oferece é o que ele gostaria que o filho dele tivesse, que a esposa tivesse. Sim. É bem essa referência mesmo. Doutor, voltando um pouquinho a falar sobre empreender na odontologia, a gente tem o nosso canal aqui pela Atual Podcast. Você que está nos acompanhando pode nos seguir. Revista Atual, né, lá no YouTube, e também atual.podcast através do Instagram. Nós temos o nosso canal de odontologia também, que é o odonto.podcast. E, obviamente, não vou deixar passar um episódio desse sem que eu pudesse compartilhar esse nosso podcast aqui com o nosso canal do Odonto. E é um canal um pouco mais voltado para os universitários, né, para os profissionais da odontologia. E eu gostaria de fazer aqui, né, um pouco mais focado nessa etapa aqui sobre o empreendedorismo, porque vocês têm uma clínica e tanto, cara. Eu não conheci ela pessoalmente, mas hoje a realidade da odontologia não é o que vocês têm lá, não é o que vocês oferecem. Uma clínica confortável, um espaço bacana, né, muito bem arquitetado, pensando, obviamente, né, em trazer conforto para o paciente, enfim. Como que foi esse começo de carreira, cara? Falar aí do início, vocês estavam citando aqui em off, a primeira sala de vocês foi aqui no bairro, aqui próximo, né, do nosso estúdio aqui, né, doutor? Sim. Na faculdade, como você comentou, Araraquara é uma faculdade fantástica, é muito forte lá. Então, tecnicamente, a gente sabia que tivemos uma boa formação. Além disso, a gente se especializou. Eu fui fazer ortodontia, implantodontia, a Maíra se especializou em reabilitação. A gente sempre procurou muitos outros cursos. Então, tecnicamente, a gente sabia que já estávamos preparados, mas alguma coisa faltava, né? Faltava organização dentro da clínica, faltava... É muito difícil isso, né, doutor? É muito difícil. Gestão, né? A gente simplesmente não sabe, é uma falha muito grande ali de formação, realmente. Então, fomos estudar mais como fazer captação de pacientes, como fazer a gestão desses pacientes, que pra gente é o mais importante, na verdade. Hoje em dia, a gente está fazendo cerca de 1.000 implantes por ano. Então, não tem como atender essa demanda gigantesca de implantes, de pacientes, sem você ter uma organização muito grande. Muitas vezes a gente pensa, é só você ser tecnicamente bom. Não é. Se você não tiver uma organização por trás de tudo isso, você não consegue entregar com qualidade esses tratamentos, que é o que a gente busca sempre. Ser tecnicamente bom é obrigação. É isso que as pessoas precisam entender. Entendeu? Isso é o básico. Mas ele é um dentista muito bom. Legal. Fez mais que obrigação. Agora você precisa aprender a gerir o seu negócio.
Porque a partir do momento que você abre o consultório, é um negócio, é uma empresa, né? Lógico, tem toda a parte humanizada, mas você precisa pagar funcionário, você precisa pagar suas contas, e é isso. Não é uma empresa, isso é uma empresa. Então, é isso que quem quer abrir um consultório precisa entender. Tem um cirurgião, um amigo meu, que ele fez Araraquara, e Araraquara, a Unesp, é uma das referências no mundo, vamos dizer assim, né? Sim. Uma baita de uma faculdade. E aí ele falou assim, cara, a gente fica tão confortável na faculdade, porque você sabe que você está numa faculdade de referência, que aí quando eu saí da faculdade, eu fiquei confortável também. E aí o mundo é totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente. A hora que você sai. E no início, como você comentou, a gente estava, a princípio, alugávamos uma sala dentro de uma clínica, até enquanto a gente não tinha pacientes, tudo bem. Logo que a gente começou a crescer, isso começou a gerar algumas questões internas lá, e a gente não estava sendo bem aceito. Sim. De repente, chega esses meninos aí que não tinha paciente, daqui a pouco eles estão tendo muito mais paciente do que a gente. Então, isso gerou alguns desconfortos. E nós fomos, vamos dizer assim, despejados da clínica. Que isso foi ótimo, né, doutor? Cara, foi excelente. Que quando isso aconteceu, a gente caiu o chão, porque a Maíra já tinha saído de todos os trabalhos dela, acho que 1 ou 2 meses antes. Eu já tinha saído de todos os meus trabalhos, e aquele era o nosso ganha-pão. E a gente não tinha um centavo na época para abrir uma clínica. E eu falo que essa raiva um pouco do que aconteceu nos motivou. Eu acho que isso fez com que a gente, agora, né, vamos ter que dar um jeito de abrir a nossa clínica. E eu acho que Deus ajudou muito também. A gente teve 2 meses para abrir a clínica que você conhece lá. Então, e nesse meio tempo começou a entrar muito tratamento. Começou a entrar muito tratamento à vista, que hoje em dia é muito raro de acontecer. Sim. E em 2 meses a gente conseguiu reformar lá o local e abrir a clínica do jeito que a gente queria, porque a gente sempre quis. Mas faltava essa motivação, eu acho, talvez, essa cutucada, sabe? Sim. E foi muito legal o que aconteceu, assim. E aí, só melhorou, né? Depois que a gente foi para outro lugar também. Talvez nem a gente entendia que a gente precisava disso naquele momento, né? Foi ruim na hora, mas depois foi muito bom. São algumas coisas ruins que a gente gostaria que acontecesse sempre, né? Para dar esse chacoalhão, às vezes. Foi um empurrão. Foi um empurrão pra gente bom. Fazer o que a gente sabia já que deveria fazer, mas não estávamos tendo a coragem para isso. E eu falo que acho que foi Deus que ajudou por causa disso, da questão dos tratamentos à vista. A grande maioria dos tratamentos são parcelados e tem um percentual lá à vista. E nesses 2 meses, praticamente muita coisa foi à vista. E foi esse dinheiro à vista, então a gente é grato a esses pacientes até hoje. Porque foi esse dinheiro que fez com que a gente bancasse a clínica. Porque senão, eu sinceramente não sei o que a gente faria. Porque o começo da odontologia, ele é muito desmotivante, assim, para quem está começando. Porque é muita coisa. O dentista, o empresário dentista, ele tem que ser bom em muitas coisas. Então, você tem que saber fazer uma boa avaliação, você tem que ser bom tecnicamente, você tem que entender de gestão, você tem que entender de marketing. Não é só você sentar lá na cadeira e fazer o procedimento, né? Então, se você fica preso nisso, você se desmotiva. Você fala, poxa, cadê os pacientes, né? Eu sei tanta coisa, mas não tem paciente para atender. Então, a gente foi começando a procurar esse estudo dentro da parte de gestão. E aí foi que a gente começou a se desenvolver e trazer bastante paciente, né? É interessante porque eu trabalho na área comercial, eu fico imaginando, o dentista, eu ia pra rua, eu ia ficar no meio da calçada, assim, pegando os pacientes. Não, tinha dia que dava vontade de fazer isso. De fazer isso, né? Dava, oxe. Você fica olhando os pacientes e fala, cara, aquele ali precisa de um tratamento, acho que eu vou levar ele pra dentro do consultório. E eu lembro que quando o Renan tava aqui na vila, no consultório, eu ainda tava em Limeira, assim, isso foi em janeiro de 2020. E aí a gente já estava começando a fazer as coisas de gestão que a gente tinha aprendido nos cursos e tal. E aí ele mandou uma mensagem assim, fechei, acho que tinha sido 2 protocolos, né? E tem momentos que são muito marcantes pra gente. E a gente tava batalhando demais. Então, eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às vezes 8h30, 9 da noite, que eu trabalhava em Limeira. E às vezes ia pro consultório pra fazer alguma coisa. E às vezes ia pro consultório, porque o paciente só podia 8 da noite, aí voltava aqui pra Piracicaba pra auxiliar o Renan pra fazer alguma cirurgia. Então, essas coisas as pessoas não sabem, né? Não veem. Mas aí ele falou que ele vendeu, eu falei, vai dar certo. Nesse dia eu falei, pronto, agora vai. Deslanchou.
E foi muito marcante pra mim, assim, porque até então eu falava assim, poxa, a gente tá fazendo tudo direitinho, uma hora tem que ir, tem que fluir. E aí foi a hora que ele mandou essa mensagem pra mim, eu falei, agora vai. 2 meses depois, aí eu saí lá de Limeira. E aí a gente começou a... Começou a pandemia. Começou a pandemia. Isso que eu ia perguntar, porque se foi Meu 2020... Deus, eu saí dia 10 de março do emprego que eu tinha, que tipo, era uma base de renda que a gente tinha, a gente já tava morando junto nessa época. Eu saí 10 dias depois, estourou a pandemia. Eu falei, Renan, o que a gente vai fazer agora? Ele falou, agora a gente pisa no acelerador, não tem o que fazer. Agora a gente vai, ou vai ao racha. Teve que fechar a clínica ali, eu acho que durante umas 3 semanas, um mês. Foi aquela mês. época que as clínicas fecharam. Depois veio a notícia de que, na verdade, a área de saúde deveria continuar. Já estava fazendo as contas, né? Se vender o carro, vai dar tanto. E aí a gente gasta X por mês. Então, dá pra gente segurar um tempinho. Mas, realmente, foi a hora de realmente ou vai ou racha, né? Pisamos no acelerador ao invés de ir no freio. E aí foi. Deu certo. Cara, é muito legal a história de vocês, porque, assim... Eu acompanho lá a rede social de vocês e, assim, o que vocês conseguiram conquistar com a odontologia nesse período de tempo, né? Não é a realidade hoje da odontologia num modo geral, né? Hoje tem um lado de vocês aí que, além de ser bom profissionalmente como cirurgiões dentistas, eu acho que, assim, o lado do empreendedor de vocês aí tá pau a pau. Não sei como é que tá isso, porque, assim, você construiu uma estrutura que vocês têm hoje e conseguir ter uma referência, né? Porque, assim, não é vocês que estão falando, é os pacientes que estão dizendo, né? Eu tô compartilhando algo que eu vi. Vocês não chegaram aqui e me contaram. Então, assim, é surreal, porque o que você vê, que como a faculdade prepara hoje, por mais que vocês tenham um berço, né, de uma faculdade que é referência, não é a realidade, né? O lado empreendedor aí, eu acho que está muito forte. De onde vem esse lado empreendedor? Porque o vô era cirurgião, né? Foi cirurgião dentista. Enfim, onde está esse lado empreendedorismo aí? Olha, difícil te responder isso, mas assim, eu acho que a vontade de querer fazer alguma coisa diferente, a vontade de querer crescer, eu acho que não é tão rotulado como empreendedor, eu acho, assim, mas isso faz parte do empreendedorismo. Algumas características te levam a ser um bom empreendedor, sabe? Aquela questão de querer ser muito bom no que você faz, concorrer com você mesmo, né? Nós somos inquietos, né? A gente arruma tanto pra cabeça que às vezes até a gente se estressa, entendeu? Porque, e não é aquela ganância, é uma ambição de ser melhor. Todo dia a gente briga com a gente mesmo no que a gente precisa melhorar, no que a gente vai fazer melhor. E é uma disputa interna da gente com a gente mesmo e não com concorrentes de fora. Então, eu falo que quando a gente foca na gente, né, da gente crescer, e todo dia ser um pouquinho melhor, o negócio vai. Eu acho que isso faz muito parte de ser empreendedor, eu acho. Esse lado de você ficar se cobrando, né? Sempre buscando cada vez entregar, né, um trabalho melhor. Isso faz com que você fica se movimentando, né? Isso eu acho que é fantástico, você não ficar acomodado, né? Que hoje, na verdade, assim, se você for olhar para o cenário da odontologia no modo geral, você desanima, né, com essas franquias e tudo mais, e o preço cada vez mais, né, a palavra que eu ia dizer é assim, o preço desleal, né? E aí você fala assim, cara, eu estudei tanto, né, eu investi tanto, como que eu vou conseguir, né, me manter no mercado? Porque hoje você manter uma clínica não é fácil. E esses grandes, vamos dizer assim, essas franquias grandes, eles vêm com uma proposta meio que assim, desmotivadora para quem está tentando começar um negócio, um consultório particular, né? Mas a gente procurou nunca focar nisso, ou nunca pensar muito na concorrência deslegal, que realmente existe e é muito ruim. Mas chegou um certo momento que a gente percebeu que se nós ficássemos focados tanto nisso, o nosso crescimento seria menor. A partir do momento que a gente parou de focar nesses agentes externos, de, poxa, a odontologia está difícil, está competitiva, está não sei o quê. A hora que a gente parou de focar nisso e focou, legal, mas o que eu posso fazer de diferente? Será que eu realmente estou dando o meu 100% ou existe alguma coisa que ainda está aquém, né? E a partir do momento que a gente parou de colocar a projeção nas coisas externas e focamos na gente, foi onde esse crescimento acabou vindo. E as pessoas se acomodam também. Por mais que às vezes a situação esteja ruim, sabe aquele ruim confortável, né? O seguro, né? E empreender é isso, é você partir para um desconhecido, acreditando naquilo
que o que você sabe e o que você tem para aplicar vai dar certo. Então, assim, relativamente eu ganhava bem até nos outros empregos, assim, se você for falar da média. Mas eu queria mais, eu queria ter o meu negócio, eu queria fazer as coisas do meu jeito, né? Então, eu poderia ter ficado lá e até hoje tá reclamando, poxa, odontologia, tá muito popular, não tá valorizando e tal. Ou eu podia ter, a gente ter aberto o nosso negócio e ter feito as coisas do jeito que a gente imaginou. Até né? porque a gente sabe que nós temos algo a mais para entregar do que as franquias têm, por exemplo. E você ter esse diferencial, como vocês citaram aí, por exemplo, do tempo com o paciente, né? Que a franquia, ela prega ao contrário, né? Você precisa ter demanda, você precisa ter quantidade. Então, você tem um tempo de horário e é uma coisa tudo cronometrado, vamos dizer assim, né? Você não pode perder muito tempo. Exatamente. E também, além disso, qualidade, né? Do material que a gente usa, dos implantes que a gente utiliza. O atendimento, a gente ligar para esse paciente no outro dia, perguntar se está tudo bem, como é que foi o pós-cirúrgico. Então, tudo isso, o paciente sente a diferença. Não tem como o paciente não sentir a diferença do tratamento, da qualidade do que foi feito na boca dele, porque hoje em dia a gente tem zero problema com o paciente. Sim. É muito tranquilo mesmo. Próximo porque do que vocês atendem. eu já trabalhei em clínica que tinha problema com o paciente, eu sei como é que é. Então, lá na clínica é o céu, assim. Você vê assim, poxa, tá tudo bem, tá tranquilo, né? E o paciente sente isso. Ele sente essa segurança, confiança, que as pessoas que estão lá estão focadas nele, entendeu? Como que é o dia a dia da clínica? Falando sobre a MR Odontologia, vocês saíram de um cenário de 2, 3 anos, né, antes da pandemia, e hoje para um cenário que talvez quem está assistindo ou quem está vendo a história de vocês, nem nos maiores sonhos imaginaria hoje ter uma clínica que vocês têm. Talvez, eu não sei se há 3 anos atrás, né, no cenário que vocês tinham antes, vocês imaginavam hoje o cenário que vocês estão vivendo dentro da odontologia, né? Porque assim, a gente percebe que o tratamento que vocês entregam lá é fora da realidade hoje do que você vê na odontologia. É a grande verdade. A gente sabe que hoje a faculdade ela solta muitos cirurgiões, né? Hoje tem muitas faculdades. A gente está falando de Unesp, que é uma referência, mas acho que tinha um professor dizendo aqui que o Brasil é um dos países que mais tem faculdade de odontologia e tudo mais, aquela coisa e tanto. E hoje o cenário que vocês vivem é totalmente diferente. Como que é o dia a dia de vocês lá, Renan? Eu vejo que você divide um pouco o seu tempo ali atendendo o paciente, mas compartilhando a vida do paciente, a realidade do paciente, aquilo que vocês entregam de verdade. Como que é o dia a dia de vocês lá hoje na clínica? E realmente, nem nos maiores sonhos, eu acho que a gente imaginava ter... A gente queria muito, mas a gente não imaginava que 3 anos depois a gente ia estar assim, né? Sim. E em relação a como é estruturada a clínica, né? Hoje temos, além de nós dois, temos 2 dentistas que estão lá também o tempo todo, temos a equipe de implantodontistas, então são 4 implantodontistas, né? Ao todo. E eu me divido entre fazer a parte de atendimento, fazer a parte de gestão e também fazer as consultas de diagnóstico dos primeiros pacientes. Então, todo paciente ele passa por mim para a gente conversar, entender em relação ao diagnóstico que ele necessita e encaminhar para o tratamento. Que esse caso, o diagnóstico é fundamental, né, doutora? Para você conseguir ter sucesso durante o tratamento, né? É fundamental para não acontecer aquilo que você citou, do paciente ter dúvidas em relação ao que foi passado para ele, o que vai acontecer depois, para que caminho que ele vai. Então, essa consulta ela é primordial para o paciente realmente sentir como que é a odontologia que a gente faz lá na clínica, né? É uma anamnese, isso? É uma avaliação. É uma avaliação tanto de radiologia, como uma avaliação, né, intrabucal do paciente, das condições que ele tem, e toda uma explicação do que vai ser o tratamento, do que ele precisa e dos próximos passos. Como que esse paciente chega lá, doutor Renan? Assim, a gente sabe que você usa o mecanismo, os meios, né, de ferramentas aí do marketing para poder também ter essa visualização, mas normalmente como que esse paciente chega? Indicação, boca a boca? Qual que é o trabalho que você tem utilizado para poder fazer com que esse paciente chegue até o consultório?
Hoje em dia estamos bastante nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, Google. No início, 100% dos pacientes vinham através das redes sociais. Hoje em dia, a coisa já está mudando um pouquinho. A gente já tem uma porcentagem muito grande de pacientes indicados. Então, já está ficando praticamente meio a meio aí, pacientes indicados, o que para mim é um termômetro de se estamos indo bem ou não. Porque quanto mais a gente atende, naturalmente, se o atendimento foi bom e os pacientes estão gostando, naturalmente eles vão indicar os familiares, como você comentou, os parentes, amigos. Então, hoje, grande parte desses pacientes vem através de indicação também. Não tem como você ficar sem o marketing hoje, é indispensável, né, doutora? Indispensável. O paciente, ele precisa saber, né, o que a gente faz lá, né, a mudança que a gente faz nos pacientes. Então, o marketing, eu falo que tem gente que vê com maus olhos, né? Tipo, dentista fazendo marketing, é marqueteiro, né? Mas hoje em dia, no mundo que a gente tá, as pessoas todas estão no celular, né? As pessoas todas estão nas redes sociais. Por que não você mostrar o seu trabalho para que outras pessoas sejam atingidas de forma positiva, né? Então, é muito importante o marketing hoje em dia para quem está começando e para quem já está há muito tempo também. As pessoas precisam saber, eu sou bom. Tá bom, então mostra para as pessoas que você é bom, que o seu trabalho é legal, que você está atingindo a vida das pessoas de forma positiva, né? E precisa. Hoje em dia tá todo mundo no celular e as pessoas procuram as coisas no celular, né? Ninguém hoje em dia... Infelizmente, a tecnologia ela tá deixando as pessoas muito focadas no celular e não em conversa com outras pessoas. Então, se a pessoa às vezes ela vai precisar de um dentista, ela vai digitar no Google. Dentista, implante Piracicaba, né? E aí ela já pega você, já coloca no Instagram, já começa a te stalkear lá e vai. Então, é assim, a gente às vezes procura as coisas assim. Às vezes a gente pensa na gente. Como vou procurar um restaurante hoje? Deixa eu digitar lá. Sim. Deixa eu ver a nota ali no Google, como é que tá. É assim hoje em dia, então a gente precisa estar inserido nesse contexto. E o marketing, ele não é uma coisa falsa. Nada mais é do que a gente contar a nossa história e contar a história da clínica, né? Então, até em relação aos depoimentos que você comentou, é muito raro a gente pedir para algum paciente gravar um depoimento. Geralmente é de forma espontânea ali. A gente está entregando o tratamento, tudo, e o paciente ele começa, poxa, que bacana, gostei, e aí acaba virando aqueles vídeos ali que vocês acompanham. Ou então eles pedem, às vezes ligam, nossa, eu vi um vídeo aqui, eu queria contar minha história também, como foi, não sei o que, legal, vamos agendar. Esses 2 últimos foi justamente isso, eles mandaram mensagem que tinham visto, acharam bacana e falaram, eu também quero compartilhar minha história. Então o marketing ele não precisa ser, ou melhor, ele não deve ser algo forçado e algo que não existe, mas sim justamente a gente contar as nossas histórias. É porque para os pacientes é uma conquista esse tratamento, né? Além de toda a questão funcional, deles voltarem a se alimentar, voltarem a socializar e tudo mais, para eles é uma conquista. Poxa, consegui fazer o meu tratamento. Sim. Então, teve um paciente que comentou até no Facebook esses dias, eu também quero gravar com o Dr. Renan, não sei o quê. Aí a gente foi, preparou, chamou ele, gravamos, fizemos uma live lá. Então, ele curte, ele tá orgulhoso do tratamento que ele conseguiu fazer, né? E todos podem, né, também, porque existe essa questão de, nossa, tratamento com implante é muito caro, só gente rica faz. Na verdade, não. Existem formas da gente organizar o tratamento, adequar o planejamento financeiro à realidade daquela pessoa. A gente teve uma paciente que ela vendia água no sinal, né? E ela falou, é o meu sonho, eu vou me organizar, esse é meu foco e eu vou fazer esse tratamento. E realmente ela se organizou, demorou um tempo, ela falou, vou voltar daqui um tempo porque eu preciso juntar esse dinheiro da entrada. Passou ali 1 ano, voltou com o dinheirinho da entrada dela, fez o tratamento e ficou feliz da vida. E ela falou, nossa, eu me sentia em outro mundo aqui, vocês me tratavam de uma forma muito bacana. Então, eu acho que tudo é questão de foco com aquilo que a gente quer na nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês entrarem na rede social da MR Odontologia e precisarem de implante, você não consegue sair... Você não sai daquela clínica sem você fechar o contrato. Porque assim, cara, os depoimentos testemunhal dos pacientes que tem lá, você percebe, assim, o perfil do paciente, né, pelo depoimento. Você não tem como se você colocar um teleprompter para falar aquilo que eles falam, eles não vão conseguir falar. Porque, assim, são depoimentos que a pessoa, ela fala até um pouco do que ela sentia antes, a vida dela, né? Essa questão de você, como o Dr. Renan falou, de você
mudar a vida das pessoas, você transformar a vida das pessoas, é uma coisa muito real, né? Porque essa pessoa que muitas das vezes passou, às vezes, a vida toda, né? Muitas vezes fumante, pessoas, né, que tem problema social, enfim. Às vezes a pessoa não tirava foto, a pessoa não estava inserido nesse meio digital por conta de não ter um sorriso bacana. Isso é uma coisa muito comum, né, doutora? E aí depois de um tratamento, de uma reabilitação restauradora, que você percebe que muda totalmente a vida da pessoa, não só na questão do sorriso, mas a vida da pessoa em si também, né? Não, muda totalmente. Os pacientes, eles se abrem pra gente lá nas consultas, né? E muitos, assim, deixam, assim, até de ir na igreja, né? Tipo, deixam de rezar, de orar por conta da situação, né? Então, é uma coisa realmente muito forte pro paciente. Isso é uma coisa que tá incomodando ele. Então, eles querem tratar, eles querem essa mudança. E a gente é engraçado isso, porque nos tornamos agentes de transformação. E é muito legal. Eu falo que eu amo atender. Eu gosto de empreender também, amo atender também. E quando eu tô lá atendendo meus pacientes, eu me sinto realmente realizada. Porque eu tô vendo a transformação que eu tô fazendo naquela pessoa. E a mudança dela, assim, autoestima. Por exemplo, a gente entrega um tratamento. Na próxima consulta, que eu sempre marco um retorno pra ver como é que tá, às vezes mulher, assim, já vem toda arrumada, maquiada, sabe? Tá falando melhor, olha no seu olho. Porque a autoestima, ela mexe com a pessoa. Então, a mudança é, assim, nítida. É nítida. É uma coisa, assim, transformadora mesmo. E são pacientes que deixam de, como a Maíra falou, ir na igreja, deixam de ir em almoços de família. Teve um paciente que uma vez comentou, ele falou, Renan, faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu não vejo minha família, estou afastado dos meus sobrinhos, não estou vendo eles crescerem por causa das próteses que ele usava. Então, ele tinha tido uma história de constrangedora em relação a isso e decidiu não sair mais de casa. E isso estava afetando a convivência com a própria família. Então, você vê como, para a gente, é uma coisa que parece distante isso, né? A questão bucal te atrapalhar na questão social, mas isso acontece e é mais comum do que a gente imagina. Os pacientes deixam de namorar por causa disso. É o que a Maíra falou, eles escondem. Às vezes tem marido que não sabe que a esposa usa prótese ou está desdentado e vice-versa. Então, quando eles chegam, essas histórias são muito fortes para a gente. Por isso que a gente sabe da responsabilidade que temos para entregar um tratamento bacana para eles. Eu até então, o meu mundo sempre foi cirurgia ortognática, transformação, né? A ortognática traz essa mudança no paciente por questão da deformidade. Aí eu comecei a acompanhar um pouco mais essa área da reabilitação. Cara, é surreal as coisas que acontecem, os testemunhos dos pacientes, assim, e a parte funcional que é demais, né, doutora? Com certeza, porque quantos pacientes chegam, assim, às vezes pós-cirurgia bariátrica que acaba influenciando um pouco, ou às vezes tem alguns outros problemas sistêmicos relacionados à ausência dentária. Então, quando a gente reabilita esse paciente, além da autoestima e questão estética, o ganho de saúde que ele ganha após a instalação do tratamento acaba a dor de estômago, problemas de digestão, refluxo, melhora muito. Então, lógico, essa é a parte mais importante, né? Você trazer saúde para o paciente. Então, a mudança, ela vem realmente de dentro para fora. E muito paciente deixa de procurar por medo. Mas eu falo que medo eles têm que ter de como está a saúde bucal. Porque o tratamento é o que a gente comentou. Graças a Deus, a odontologia evoluiu muito. E hoje a gente consegue. Claro, é um procedimento cirúrgico, mas é extremamente possível fazer isso de uma forma adequada para o paciente, com um pós-operatório tranquilo para o paciente. A gente faz os procedimentos com sedação, então os pacientes dormem ali durante a cirurgia. E isso traz um conforto muito grande, tanto durante os procedimentos como após. A farmacologia evoluiu muito, então os medicamentos que eles tomam após o procedimento faz com que não sinta dor, não fique tão inchado. Então, isso tem evoluído muito também. Então, não faz sentido você deixar de procurar por medo. A odontologia mudou e é possível fazer esse tratamento aí com uma forma totalmente tranquila para o paciente. Falando um pouco sobre os procedimentos que hoje a odontologia oferece, tem algumas áreas que
o paciente ele tem medo mesmo, né? Assim, a gente sabe que, por exemplo, a orto, dificilmente você vai tomar uma anestesia, né? Às vezes você precisa, às vezes colocar ali um implante, alguma coisa, mas é muito mais tranquilo. E tem algumas áreas que é um pouco mais invasivo, que necessita de cirurgia, alguma coisa desse tipo. E isso tem causado um pouco de medo, como você falou, né, doutor? E é interessante que eu até vi, acho que um caso de uma paciente de vocês lá, contando que ela estava com medo de fazer o tratamento e isso acaba inibindo o paciente. E hoje a tecnologia e os procedimentos que a odontologia propõe, praticamente, hoje é quase impossível um paciente fazer um tratamento, qualquer um que seja na odontologia, que ele sinta dor, né, doutora? Porque hoje todo esse arsenal de não só de equipamento, mas de técnicas, consegue fazer com que o paciente comece uma cirurgia ou um tratamento até o final 100% sem dor, né? E a gente tem as artimanhas para que esse paciente se sinta tranquilo lá na clínica também, né? Porque tem toda a questão da ansiedade, do trauma, né? Daquela odontologia antiga que a gente falou, de mutilação. Então, o paciente chega na clínica, a gente já acolhe ele, já passa um medicamento pré-operatório, já coloca na salinha para ir relaxando, né? E aí, logo após também, a gente depois liga pro paciente, a gente passa a medicação, acompanha de perto. Então, assim, é muito tranquilo, de verdade. Desde da forma como foi pensada a arquitetura da clínica, né? Porque se você entra na recepção, não parece que você está numa recepção de consultório odontológico ou de clínica. Parece que você está numa sala de estar ali visitando alguém. É muito chique, gente. Essa é a ideia. É como se a gente estivesse recepcionando eles na nossa casa, assim. Então, para desmistificar, quebrar esse gelo inicial em relação ao medo dos tratamentos. Doutora, falando um pouco sobre o tratamento em si, de reabilitação, implante, eu no começo tinha muita dúvida sobre o que é um implante, o que é a prótese. Começando pelo implante, para a gente poder desmistificar um pouco aí, o implante é o pino, depois tem o dente. Fale um pouquinho sobre essa questão aí, doutora. O implante dentário nada mais é do que um pino de titânio, que é um material biocompatível, ou seja, que ele não gera essa questão que todo mundo fala da rejeição, né? Ele não tem como ter rejeição do implante, ele é um material biocompatível com o nosso organismo. E ele é análogo à raiz de um dente. Então, a gente, por exemplo, se o paciente precisa de um implante, a gente instala o implante e aí depois a gente vem, depois do tempo de cicatrização, reabilitando a coroa dentária, né? Que é a parte do dente que a gente vê, né? Então, isso é um implante. E aí, dentro da questão aí da implantodontia, tem vários tipos de tratamento. Tem o implante dentário unitário, que é isso que eu acabei de falar. Tem o protocolo, que é a instalação aí de 4 a 6 implantes para a reabilitação de uma arcada total, né? Então, tem um segmento aí de próteses dentro da implantodontia que a gente pode fazer. Então, tem a overdenture, que a gente coloca 2 implantes e depois reabilita com uma prótese total também de encaixe. Tem uma série de tratamentos, mas nada mais do que um pino de titânio que é análogo à raiz do dente. A prótese total seria a famosa dentadura, é isso? Quando não utilizada os implantes, né, o paciente ele tem a opção de usar uma prótese completa. Reabilitando todos os dentes, porém ela fica retida na boca através de vácuo, né, através de pressão negativa na arcada superior, e na arcada inferior é um grande problema, porque não tem muito bem onde essa prótese, essa dentadura ficar retida. Quem acaba segurando a prótese é a força da musculatura do lábio, das bochechas e a língua que mantém ela retida. Então, a opção para se libertar aí das próteses totais é a prótese do tipo protocolo, que é como a Maíra falou, são 4 a 6 implantes e essa prótese ela fica fixa realmente. Então o paciente pode se alimentar, ela não tem aquela movimentação lateral que é típica de dentadura, né? Dentadura geralmente você morde do lado direito, o lado esquerdo ele dá um joguinho, escapa, morde na frente, escapa no posterior. A prótese protocolo não, ela fica 100% fixa. Além disso, não tem a necessidade de ter aquele tamanho todo, porque a dentadura tem o céu da boca em acrílico justamente para ela ficar retida. Como na protocolo ela está presa em implantes, a gente consegue fazer ela extremamente fina. Então ela não tem aquela extensão de acrílico no céu da boca. Isso permite que o paciente, além da questão mastigatória, que seria melhor também, ele permite que o paciente possa sentir de forma mais interessante, de forma mais profunda, a temperatura dos alimentos, a textura dos alimentos também, justamente por esse tamanho reduzido dela.
Essa cirurgia tanto do implante, seja ele unitário ou essa total, o que mais tem, quais são a maior necessidade, o que tem mais aparecido na clínica? Quais são os tratamentos na área de implante que vocês têm mais recebido demanda? Olha, eu acho que pra gente é a prótese de protocolo, é o nosso carro-chefe lá, que é a reabilitação total com implantes, né? Tanto na parte superior como na parte inferior. E por a gente estar fazendo bastante a questão da carga imediata, o que é a carga imediata? A gente faz a cirurgia e em poucos dias o paciente já está reabilitado, então os pacientes procuram bastante isso para ter esse conforto. Então, lógico, não é garantido, né, para todos os pacientes, porque depende de uma série de questões ósseas, enfim, de saúde sistêmica do paciente, mas a gente vem conseguindo com bastante sucesso a maioria dos casos. Então, isso gera uma procura por esse tipo de tratamento lá na clínica. Que é uma coisa, né, doutor? O paciente hoje ele não quer esperar muito tempo, né? E aí você oferecer para ele, de repente, um tratamento a curto prazo, que ele consiga ter essa reabilitação, isso faz com que também o paciente se sinta mais animado, empolgado em fazer o procedimento também, né? Exatamente. Quando a gente faz a carga imediata, ali para o 3º ou 4º dia, ele já está com uma prótese fixa instalada. Ou seja, 4 dias depois que ele nos procurou, que ele começou o tratamento, ele já está com uma saúde de vida muito maior do que ele estava anteriormente. Então, é uma mudança muito drástica, né? No período de osseointegração do implante, a gente faz a carga imediata provisória, né? A gente prefere, justamente porque depois vai ter uma remodelação ali do tecido ósseo, do tecido gengival. Então, a gente aguarda o período de osseointegração para daí entrar com a prótese protocolo fixa definitiva. E aí sim, mais bem adaptada ali com a conformidade dos tecidos. Quanto tempo, doutora, a cirurgia dura em média? É feito dentro do consultório? Quanto tempo, em média, a cirurgia? A gente tem uma sala específica lá na clínica, né? Que é a sala que faz a cirurgia. A gente deixa ela completamente preparada, esterilizada, certinho para estar fazendo os procedimentos. No máximo, se for de protocolo, 1h30. 1h30 a cirurgia está pronta. É bem tranquilo, né? Ah, super tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Eu vi uma paciente falando que ela tomou um remedinho para relaxar. Ela falou assim, eu fiquei tão relaxada que eu cheguei em casa e terminei de relaxar. Isso é uma coisa que é importante em alguns casos, né, doutor? Por conta da ansiedade do paciente. Você poder ter o paciente tranquilo para você poder fazer o procedimento, isso é muito importante, né? Exatamente. E existe até uma lógica sistêmica de por que a gente opta por fazer com sedação, né? Isso transforma o procedimento em um procedimento mais seguro, principalmente em pacientes cardiopatas ali, né? Que já tem algum problema prévio em relação à questão cardiológica. E então a gente entra com sedação em grande parte dos casos, além de gerar, óbvio, um conforto para o paciente imediato, né? A grande maioria nem se relembra de como foi a parte cirúrgica. Às vezes eles perguntam, nossa, mas começou ali a hora que eu acordei, já tinha terminado, já acabou, não vai instalar os implantes agora? Não, já finalizou tudo. Então, são diversos motivos que nos levam à sedação, e a gente tem feito principalmente nos casos de protocolo, né, que já é uma cirurgia um pouco maior. E isso é importante, doutora, porque assim, eu tenho os meus pais e a medicina de 30, 40 anos não é a mesma medicina de hoje. Então, essa geração que vocês atendem, que é essa idade média, né? A gente está falando de 50, 60, às vezes até um pouco mais velho, eles têm muito medo dessa questão, né? Sim. Porque assim, hoje a meninada nova tem a tecnologia, tem a internet, é muito mais fácil você passar informação. Esse grupo de pacientes que você trabalha, é importante você falar dessa qualidade durante o procedimento, porque eles têm medo, né? Eles têm certeza absoluta que vai doer, né? Eles já chegam no consultório com essa ideia. E aí a gente vem explicando para eles que não é assim, que a gente não vai fazer nada se ele estiver sentindo dor, que a gente vai conversando durante o procedimento, né? A gente vai explicando tudo, então eles vão entendendo que ali é diferente, né? Que estamos em tempos diferentes. Hoje você poder passar essa informação para o paciente e ele ter essa confiança de que o tratamento é tranquilo, isso é muito importante para a tomada de decisão do paciente em fazer o procedimento. Eu acredito que tenha muitos pacientes, não são poucos. Eu estou longe desses dados, com certeza vocês devem ter isso muito mais preciso, de pacientes que precisam deste tratamento e não procura por conta do medo, né? Isso deve ser, assim... É a grande maioria. A grande maioria, né? A grande maioria. E muitos até
pela questão de problemas de saúde, né? Hoje, quando a gente pega uma média de idade acima dos 40 e poucos, 50 anos, vai ser muito comum a gente encontrar pacientes hipertensos que sofrem com pressão alta ou com diabetes, com uma série de problemas de saúde, e eles acreditam que devido a esses problemas de saúde eles não estariam liberados para fazer o procedimento. Mas não é isso. A pressão alta ou a diabetes elas não são contraindicações ao procedimento. Claro que todo paciente que chega lá, a gente vai fazer uma anamnese, né, um questionário de saúde muito bem criterioso para entender como funciona a saúde daquele paciente específico e poder fazer uma cirurgia que atenda aquelas necessidades daquele paciente. Então, e não só pressão alta e diabetes, né? Então, acho que qualquer outro problema de saúde, muitas vezes o paciente pensa, poxa, eu já tive um infarto, será que eu posso fazer ou não? Já tive um AVC, será que eu posso fazer ou não? Isso é uma decisão que a gente tem que tomar algumas vezes junto ao médico do paciente, mas é uma decisão que não é porque ele teve esse problema de saúde, isso significa que ele não possa fazer. Na verdade, o contrário. A grande maioria dos pacientes precisam do tratamento, né? Quando se diz respeito a um problema cardiológico, a gente tem muito paciente que chega lá com focos de infecção na boca, né? Diversos abscessos periodontais, endodônticos, e isso sim gera um risco muito maior para o paciente em relação à saúde do que o próprio procedimento. Doutora, quando você fala em implante, que nem por exemplo, a gente sabe que existe uma gama de... o mercado ele é muito recheado, né, de propostas, né? Implante rápido, implante em 1 hora, em 1 dia, faça comigo e tal. A gente sabe que esse mercado está cada vez mais assediado. Quais seriam suas dicas para esse paciente que precisa fazer um implante e que muitas das vezes ele não caia, né, nessa proposta de muitas das vezes a coisa rápida, o bom barato que a gente sabe que não existe, né? O que é importante ele levar em consideração para ele escolher um bom profissional? Quais são as referências? Porque assim, o que eu percebo é que esse público, né, eu não assisto mais, mas eu lembro que no programa do Ratinho tinha propaganda, né? E aí vinha muita gente falando, eu vi no programa do Ratinho e tal. Essas grandes empresas, eles vêm muito forte, né? Com relação a esse tipo de propaganda. E a gente está falando de um público que, infelizmente, eles não têm essa percepção do que é bom e o que não é. Então, assim, como você é uma profissional que você atende lá, é muito retrabalho, o que é importante o paciente estar atento para ele fazer a escolha do profissional certo, tanto da sua parte quanto do Renan, que eu gostaria de ouvir também? Olha, a primeira coisa eu acho que é você buscar a clínica, avaliar a limpeza da clínica, atendimento, avaliar o doutor que está te passando, né, a questão do tratamento, a formação dessas pessoas, depoimentos de outros pacientes que trataram lá. Acho que não tem como você não conhecer a clínica se você não perguntar para alguém ali que já tratou ali como que foi, né? E isso a gente fica muito tranquila na clínica, porque graças a Deus a gente só tem bons depoimentos, né? Experiências boas. Então, eu acho que é realmente procurar mais informação e não só o valor, não só preço, né? Porque eu falo que assim... A odontologia, ela está, infelizmente, ela deu uma popularizada, mas a gente precisa entender que é saúde. E a gente está, principalmente em casos de implantes, que são cirurgias, enfim, são tratamentos mais invasivos. Então, tenha responsabilidade na hora de buscar o tratamento para você. Desconfie se o preço está muito mais em conta. Desconfie de... como que eu posso dizer? Coisas milagrosas. Não existe nada milagroso. Existe, sim, um tratamento com o maior conforto possível que a gente puder oferecer, mas não existe milagre, né? Então, eu falo que é sempre buscar informação e confiar, né? Buscar confiança naquele doutor ou doutora que está te atendendo, naquela clínica, referência, enfim. Eu acho que não só avaliar a questão financeira. Doutor, tem uma frase do professor Dr. Melquiades, ele fala, a gente não trata dente, a gente trata de pessoas, né? E isso é uma coisa muito nítido lá dentro da clínica, né? Esse atendimento que vocês focam no ser humano, na dor, no problema do paciente. Isso posso afirmar que é um dos diferenciais, além, obviamente, de toda a estrutura e o profissionalismo que vocês oferecem na clínica? Eu acredito que sim. É o que a gente sempre focou, é onde nós dedicamos muita atenção, porque a parte odontológica, se fosse só... às vezes a gente brinca, se fosse só a boquinha ali para a gente tratar, seria muito fácil de resolver.
os tratamentos. Mas já vem toda aquela carga psicológica do paciente, toda aquela expectativa que a gente tem que trabalhar. Então, é muito importante saber fazer esse acolhimento do paciente. E até em relação à pergunta anterior que você fez, eu acho que é um pouco isso que a Maíra falou. Tem que tomar cuidado com quem vende sonhos, né? Eu procuro ser extremamente sincero no primeiro contato que eu tenho com o paciente, porque eu penso o seguinte: eu preciso dar àquele paciente todas as informações necessárias para ele tomar a escolha dele. E aí, se ele escolheu tratar ou não tratar, isso diz respeito ao paciente. O que eu não posso? Eu não posso omitir algumas informações para levar o paciente a fazer algo que, de repente, é uma escolha que cabe a ele, não a gente. Então, esse é um outro filtro que a gente coloca lá na clínica. E talvez isso seja uma dica para os pacientes. Procurem os profissionais que são os verdadeiros, que trazem todas as informações, sejam elas o que você esperava ouvir ou, às vezes, o que você não esperava ouvir. Porque a partir do momento que você escolhe um profissional, você precisa depositar confiança nele. E um pouco de cuidado para quem vende um sonho ali que, de repente, talvez não faça sentido em relação ao que aquela pessoa está precisando. Esse procedimento do implante, você não consegue ter muita referência com relação ao produto. Não é que nem você comprar um material, alguma coisa que você pega na mão, né? Você fala, pô, eu vou pôr um dente, vou fazer um implante, mas você não consegue saber que tipo de implante. E a gente percebe que tem muito problema com o implante, né? Quais são as referências que vocês têm com relação ao material, por escolha? O que tem hoje de melhor no mercado? Como que é esse caminho de vocês lá dentro da clínica para que você consiga oferecer, obviamente, um implante de qualidade para o seu paciente, doutora? Olha, hoje a gente escolhe as marcas de implantes que são referência no mercado, né? E sempre a gente busca, assim, estar dentro das pesquisas, do que há de mais novo, tá estudando. Porque odontologia é isso, a vida inteira você tá por dentro das novidades também. Às vezes, tá bom, tem uma marca número 1 aqui em implantes, mas às vezes vai surgir uma ótima amanhã. Então, a gente sempre tem que estar ligado no que há de melhor. E lá na clínica, a gente oferece o implante, por exemplo, que a gente trabalha lá, é Neodente e Straumann. Então, são os melhores implantes que existem e na atualidade, né? Então, eu falo que a gente sempre tem que estar ligado no que tem de bom e nas tendências também, porque a odontologia está mudando muito rápido. Então, assim, 5 anos atrás era uma coisa, hoje já está outra. Então, a gente sempre tem que estar ligado e por dentro do que há de melhor, né? Hoje estamos aqui no nosso canal da Atual.podcast pela revista Atual, falando com o Dr. Renan Pereira e doutora Maíra Lack. São 2 profissionais aí da área de reabilitação em Piracicaba e posso garantir para você, não precisa você atender aqui o meu pedido. Vá lá na rede social, né, lá da clínica MR Odontologia, e eles não vão estar falando também, viu, gente? Tem alguns pacientes lá, e não são poucos, né, que tem lá o seu testemunho, o seu depoimento falando sobre o tratamento. Não tem, acho que dinheiro que pague testemunhos e depoimentos como aqueles que vocês têm lá dentro da clínica de vocês. Mas eu queria saber um pouquinho, doutor, também sobre a questão do pós-operatório, porque a cirurgia a gente percebe que é bem tranquila, né? Ali o procedimento, média de 1 hora, 1h30, dependendo do tipo de procedimento que é feito. Como que é esse pós-operatório aí, a partir do momento que o paciente fez o implante dentário? A gente procura manter um contato muito próximo com o paciente. Tem muito paciente que pergunta, Renan, vocês não podem fazer a cirurgia de sexta ou sábado? Nós não fazemos, porque eu gosto de, no dia seguinte, poder ter contato com aquele paciente. De repente, num domingo, ele precisa de mim ou ele tem alguma dúvida em relação aos medicamentos e eu não conseguiria, não conseguiríamos atender a essa demanda do paciente. Então, nós operamos ali mais para terça ou quarta-feira, porque aí a gente vai ter nos dias iniciais, nos primeiros 3 dias, que são os mais importantes, um contato muito próximo com o paciente. Então, no primeiro dia, a equipe já entra em contato, já reforça em relação à medicação. É muito comum a sedação que a gente falou. Então, tudo que nós falamos para o paciente no momento do procedimento, a gente entra em contato depois pelo WhatsApp para conversar e reforçar aquilo que foi dito, porque ele estava sedado, então, naturalmente, é capaz que ele esqueça. E esse contato próximo acaba dando uma segurança muito grande para os pacientes. Hoje, não temos intercorrência praticamente, ou quando temos, são coisas naturais do processo cirúrgico que a gente está ali para dar um respaldo para esse paciente. Qualquer dúvida, eles vão à clínica e a gente resolve rapidamente. Dor muito difícil de sentir,
quando o paciente faz a parte dele também. Isso é muito importante. Então, em relação às orientações pós-operatórias. O que acontece, e isso é natural, é ficar roxo, principalmente quem tem a pele muito branquinha. Um pequeno assim, inchaço, né? Um pequeno inchaço e ficar roxo, isso já é esperado, mas o paciente não assusta, porque tudo isso é muito bem conversado antes. Então, quando ele vai para o procedimento, ele já sabe, fiquei roxinho, mas legal, foi o que o Dr. Renan e a doutora Maíra falaram que ia acontecer mesmo. Fiquei inchadinho, mas ok, tá dentro dos conformes. E a gente vai mantendo esse contato próximo. Geralmente a carga imediata, no dia seguinte ele já está na clínica também, para fazer algum acompanhamento. Então nós vamos acompanhando diariamente a evolução da cicatrização desse paciente. Doutora, eu tive extração quando eu era novo, enfim, e não fazia nem ideia do problema que essa extração iria me causar no futuro. Mas aí você fala assim, eu vou pôr um implante, né? Cara, eu tô finalizando meu tratamento ortodôntico por conta dessa extração, porque abriu espaçamento. A pergunta é, por que fazer o implante? O quanto isso é importante você pensar em, de repente, reabilitar esse dente que você perdeu? E quais os problemas que você pode ter no futuro caso você deixe... Eu não vou dizer, mas você pode dizer, eu sei os problemas que eu tive por conta da falta de um implante. Olha, a instalação de implante ela é extremamente importante porque ele faz parte de um conjunto, né? De um sistema estomatognático, a gente fala, né? Então, vamos supor, se você perdeu uma estrutura ali, todos esses dentes, eles podem migrar de posição, né? Além do fato de que, vamos supor, perdi um dente do lado esquerdo, vou começar a mastigar mais do lado direito, isso pode gerar uma série de problemas aí de articulação, de dor, além de migração dos dentes para esses espaços que estão desdentados, né? Enfim, além da questão também estética, dependendo da posição que perdeu esse dente. Então, realmente é uma série de problemas aí, tanto em questão funcional como em questão estética. Eu costumo dizer que acontece um efeito dominó após a perda do primeiro dente. Então, você perdeu um dente, vai começar a ter a migração dos dentes para aquela região perdida, isso gera uma má oclusão. Então, a força mastigatória já não está sendo incidida da forma adequada, começa a morder do outro lado, desgaste, tudo isso que a Maíra falou. No futuro, após longo prazo, provavelmente você vai ter a perda de um outro dente devido a essa perda inicial que nós tivemos. E acontece muito de paciente que perdeu, perdi os últimos dentes do lado direito, os últimos dentes do lado esquerdo, mas como não aparece, não fui tratar. É muito comum que esse paciente no futuro acabe perdendo outros dentes da região anterior, por causa da sobrecarga ali de peso, um estresse no sistema estomatognático, e não acontece de um ano para outro, mas uma hora vai acontecer. Essa falta do implante, essa falta do dente já está me gerando aí 2 anos e 5 meses de tratamento ortodôntico. Graças a Deus estou chegando aos finais, estou nos finalmente, né, Giovanni? Eu vou comemorar, rapaz, eu vou uma churrascaria, mas vou comer o dia inteiro. Eu vou falar uma coisa para você, não é fácil não, viu? Doutor, estamos chegando ao final do nosso podcast aqui, finalizando aí mais um episódio pela Atual.podcast, mas antes de nós encerrarmos aqui o nosso episódio de hoje, eu acho que a pergunta que você mais ouve lá na clínica de vocês mais ouvem lá, a pergunta ela é a seguinte: doutor, eu vou poder comer de tudo? Ou eu tô errado ou não? Eu acho que deve ser essa a pergunta, né? Acho que tá no top 3. Tá no top 3 essa? 3. Qual que é a top 1, doutor? Cara, a top 2? Vai doer, eles perguntam bastante e... Eu vou ficar sem dentes? Eu vou ficar sem dentes também, acho que... E acho que antes dessa última pergunta, é uma pergunta minha aqui, antes de vocês responderem essa. O implante é para a vida toda? Como que é isso? A manutenção, de quanto tempo? Isso acho que é uma pergunta muito pertinente, né? É uma ótima pergunta, porque assim, o paciente ele precisa entender que ele faz parte do procedimento, né? Então, até o ponto que eu estiver cuidando de você pode ter certeza que eu vou fazer esse implante ficar lá. Mas depois, se você não cuidar, pode ser que você venha a perder. Então, assim, é importante entender a necessidade da higienização desse implante, de cuidados, né? De 6 em 6 meses estar indo à clínica para a gente estar observando, porque ele é uma estrutura análoga ao dente. O nosso dente, se a gente passa 1 semana sem escovar, a gente vai ter problema. Mesma coisa o implante. Então, o paciente ele precisa entender a responsabilidade dele dentro do tratamento, né? Então, isso é muito importante. É pro resto da vida, sim, se você cuidar. Se você tiver esse cuidado de estar seguindo as nossas orientações, pode ter certeza que você vai ter um implante pro resto da vida. O dente, teoricamente, o nosso dente natural
deveria durar a vida toda, mas ele não dura. Então, é basicamente isso, os cuidados que a gente tem com aquilo que foi feito. Existem pesquisas que afirmam que, pelo menos a coroa, né, dentária, essa sim precisa ser substituída após um período ali médio de 15 anos, né? A estrutura do implante vai estar muito associada a realmente como a gente cuida dele. Então, um dente natural pode durar a vida toda ou não. Geralmente é o que a gente fala para o paciente, né? Entra daí o cuidado que ele vai ter com aquilo que a gente fez. E entra um pouquinho na nossa filosofia de trabalho, que como eu comentei anteriormente, eu acredito que tão ou mais importante que o próprio procedimento é o que nós vamos fazer depois. Como vai ser o cuidado com isso e qual vai ser nosso protocolo de prevenção para manter não só aquele implante feito, mas os outros dentes com saúde também. Eu lembro da minha avó, cara, eu ia no sítio, minha avó morava no sítio. Eu queria ter a idade de hoje, vendo a minha avó há 25 anos atrás. Eu lembro que eu chegava na casa da minha avó apanhava para dormir, apanhava dentadura dentro do copo, cara. Se fosse hoje, nossa, eu ia passar a mão na veinha e falar, você vai agora, né? Vamos acabar com isso aí. Isso ainda existe, né, doutora? Existe muito, é uma realidade. É a realidade do Brasil, é uma realidade que não é muito falada, mas existe demais. Muita gente precisando de tratamento reabilitador. E hoje poder saber que você consegue fazer um tratamento sem precisar... Porque isso eu imagino a questão psicológica do paciente, né? E que nem eu nunca falei isso pra minha avó não tá assistindo podcast agora, mas eu lembro que a gente saía de lá, a gente ficava assustado. Falava assim, nossa, você viu lá no copo o dente da avó, a gente era criança, ficava dizendo... E isso deve ser muito constrangedor, saber que hoje existe tratamentos que está dentro da realidade do paciente e que pode acabar com isso de uma vez por toda, né, doutor? Sim, e a sua avó fazia certinho, né? Porque realmente, na hora de dormir, tem que tirar ela e tem que deixar separadinha ali num copinho para evitar algumas infecções fúngicas, né? Coisa que, devido ao que você falou, vergonha dos pacientes, muitos não fazem. Muitos acabam dormindo com a prótese para evitar que o parceiro ou que os familiares vejam que ele usa dentadura. E muitos procuram, né, a gente para tratar com implantes devido aos netinhos. Devido aos netinhos. Tem alguns casos aí, algumas avaliações que eu peguei, você deve ouvir todo dia, acho. Meu neto veio falar dos meus dentes. Então, as avós ficam mordidas, elas vêm procurar tratamento. Então, a nossa geração é uma geração diferente, né? Antigamente era normal, usa dentadura, tá ok, tá normal. Hoje em dia já o netinho vai olhar e falar assim, nossa, tá esquisito. Sofrendo bullying, né, cara? Então, tá desse jeito. Dos próprios netos. Olha o marketing aí, vamos investir nas crianças. Os netinhos ajudando na clínica. E a pergunta é essa, doutor. Eu posso comer de tudo a partir do momento que eu fiz esse procedimento? Com a provisória, não. A gente tem que evitar alguns alimentos que, na verdade, são alimentos que podem até prejudicar o nosso próprio dente. Então, por exemplo, todo mundo fala, né, torresmo. Acontece de vir paciente com os dentes bons, ali, saudáveis, e fraturar o dente devido a ter comido um torresmo. Esses dias eu fui comer um torresmo. Eu não conseguia morder. Ele estava tão duro, parecia pedra, não conseguia morder. Aí eu acabei engolindo ele sem mastigar da forma adequada. Então, se eu tentasse morder aquele torresmo, provavelmente eu quebraria meu dente. Então, a gente tem que evitar alguns certos alimentos, principalmente na fase da prótese provisória. Depois que entra a definitiva, eu diria assim, vida normal, mas uma certa responsabilidade. Tem muito profissional que fala, não pode comer torresmo. Poxa, o paciente está fazendo aquele tratamento para ter acesso a uma melhor qualidade de vida. Eu acho que ele pode comer tudo que ele quiser, desde que com um pouquinho de bom senso em relação ao que ele está comendo, né? Então, como eu comentei, torresmo pode quebrar dente saudável e natural. Ele também pode quebrar um protocolo ou uma prótese com implante? Sim, pode acontecer. Eu sou suspeito em falar, né, Jorge? A gente é suspeito de falar em torresmo, que a gente vai com força. A hora que quebra o bracket, o fio, não quero nem saber, doutor. Espeta a gengiva. Não quero nem saber. Viu? Posso falar uma coisa de você? Como torresmo. Se der pau, você volta lá que o Renan resolve. A doutora amanhã resolve. É simples, doutor. É isso. A gente está fazendo para buscar maior qualidade de vida. Então, é o torresmo que vai te dar mais qualidade de vida? Pode comer. É só comer com cuidado. Comer com Mas cuidado. não dá para evitar, olha, sim, não faça isso. Sim.
Voltou, porque assim, o comer, cara, eu acho que é tudo, né? Minha mulher fala assim, cara, não tem coisa melhor do que comer, né? Comer, acho que é vida, né, doutora? Com certeza. Vocês poderem se alimentar. E alguns, eles vão ao consultório justamente com esse pedido. Doutor, eu quero poder comer um churrasco. Faz anos que eu não vou no churrasco, eu quero comer uma carninha mais dura, eu quero comer um torresmo. E a gente não vai privar o paciente disso, né? Até porque se a gente tentar, eles não vão... Não vão. Você pode passar a orientação que a gente até sabe quando tá mentindo. Ai, não comi nada, tá bom, sei. Mas eu acho que isso tá dentro do que o Renan falou de qualidade de vida mesmo. E a gente não vai privar o paciente disso, mas a gente sempre explica. Né? Toda ação tem uma reação, então cuidado, coisa muito dura. E mesmo assim é muito difícil acontecer alguma coisa das definitivas, assim, quebrar ou fraturar devido à alimentação é extremamente raro. E quando acontece, vocês fazem igual eu faço com o meu ortodontista. Quebrou o fio, você fala assim, o que você estava comendo? Doutor, tá comendo pão. Eu tava comendo bolo. Gelatina, sopa. Como que quebrou isso aí? Não sei, eu não sei. Em casa todo mundo usa, né? Meus filhos também usam, aí vem com um bracket quebrado, com fio, aí chega sentando na cadeira lá e fala, e aí, o que você tava comendo? Caiu sozinho, quebrou sozinho. Tá vendo? É assim que os pacientes fazem com vocês lá. É, desse jeito. Quando dá alguma danificada, você pergunta, e aí, você tava comendo o quê? Eu tava comendo uma maçã, tava comendo, né? Tava chupando uva. Como quebrou? É desse jeito. Todo dia a gente escuta alguma coisa que a gente fala, não sei não, hein? Estamos chegando ao final de mais um podcast aqui pela Revista Atual. Hoje estou falando aqui com o Dr. Renan Pereira e doutora Maíra lá, que são um casal dentista aqui em Piracicaba que, cara, já é sucesso. A história deles aqui é fantástica, vale a pena você conferir aí através do nosso canal no YouTube. Doutora, fico muito feliz de poder saber que a história de vocês aí não só nos fortalece também, né, em poder conhecer mais uma história, né, no mundo da odontologia, mas a referência que vocês construíram, né, nessa área de implante, de reabilitação, não só, assim, é muito simples, é só a gente acompanhar o trabalho de vocês, que por si só já se fala daquilo que vocês têm oferecido aos seus pacientes, mas obrigado pela oportunidade de poder bater esse papo, trocar ideia. Eu acho que tem algumas coisas que nós falamos aqui que vocês não estavam em mente e poder compartilhar com a gente, e é isso que a gente gosta do podcast, de tentar extrair o máximo, conhecer um pouco a história, a carreira, e eu acho que é isso. Obrigado, e gostaria que você fizesse suas considerações finais aí do nosso episódio de hoje. Primeiramente, a gente que agradece o convite, foi muito legal. Eu falo que a gente adora falar de odontologia e foi muito gratificante para a gente estar aqui hoje. E o que eu queria dizer é, tanto para quem é dentista e está iniciando a carreira, foque em ser bom tecnicamente, mas também entender um pouquinho, se você quer abrir um negócio, um pouquinho do seu negócio. Dos nossos pacientes, eu só queria agradecer mesmo a todos que confiam no nosso trabalho e que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje. Eu falo que eu falo, no começo do podcast eu falei, graças a Deus que eu optei pela odontologia, porque eu me envolvo demais com os meus pacientes. Então, se eu fosse médica e eu perdesse algum paciente meu, provavelmente eu ficaria muito chateada. Então, eu falo que eu sou só gratidão a todos os nossos pacientes que escolheram a nossa clínica para estar fazendo tratamento com a gente. E também sou grata ao Renan, né, meu parceiro de caminhada aí, da gente estar conseguindo conquistar e realizar os nossos sonhos dos nossos pacientes. Show de bola. Doutor, suas considerações finais. Eu vejo que você é o cara que faz a comunicação lá pela web, né? Grava os vídeos, passa as informações, os conteúdos. Eu não vi algum vídeo da doutora, mas eu vi... Eu sou tímido. Eu vi mais... Ela bota eu pra fazer. Ela fica nos bastidores, Eu sou dos bastidores. Do doutor Renan. Eu gostaria de agradecer também sua presença, doutor. E você fizer suas considerações finais aí, né? De mais um episódio aí do nosso canal do podcast. Eu não sei que número de episódio nós estamos. Ô, Giovana, tá perdido, né? Tanto episódio a gente gravou aqui já. Mas hoje, pra gente, a gente fica muito feliz de poder conhecer a história de vocês e poder compartilhar aí com os nossos seguidores aí um pouco sobre a carreira de vocês. Hein? Bom, nós agradecemos muito o convite. Foi bem bacana essa manhã. Uma manhã diferente, né? Poder conversar um pouquinho sobre odontologia. Agradeço também a Maíra por todos os anos aí de companheirismo. A gente faz tudo junto, né? Vai pro trabalho junto, fica em casa tá junto, vai sair tá junto. Então, antigamente, antes do relacionamento, era uma pessoa até que eu gostava de ter o meu tempo sozinho. Hoje em dia, eu até estranho quando eu tô sozinho. A gente fica 15 minutos longe, eu já mando mensagem para ela já. Então, fica aqui meu agradecimento a você, claro.
aos pacientes por toda a confiança pelo nosso trabalho. Acho que sem eles, com certeza, sem eles não estaríamos aqui. Eles são o fim, né, e o objetivo principal de todo o nosso trabalho. Para colegas dentistas, né, até você brincou aí da questão dos vídeos. Se você fosse ver eu gravando um vídeo... Você pode buscar lá no Instagram. Se eu fosse O primeiro. Uns 2 anos atrás ou 3 anos atrás, eu ficava uma tarde inteira para fazer a gravação de um vídeo. Coisa que hoje, numa manhã, a gente grava 10, né? Então, acho que esse é o poder do longo prazo, né? Então, acho que a gente sempre acredita que o trabalho é muito importante, mesmo que demore, e vai demorar mesmo, é natural, a gente é muito imediatista, mas no trabalho no longo prazo, isso com certeza vai nos trazer frutos aí no futuro. Show de bola. Agora é hora de nós fazermos o nosso merchan, né, Giovanni? Nossa propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Estou falando com 2 especialistas aqui muito bons em marketing. A gente sabe que a clínica tem uma visibilidade muito boa com relação aos trabalhos que vocês propõem com relação ao marketing. E eu gostaria de perguntar à doutora Maíra o que ela achou do nosso estúdio aqui depois. A gente precisa fazer essa pergunta, né, doutora? Saber, é o nosso ganha-pão, na verdade, né, Giovanni? É a propaganda. O que você achou, doutora? Eu já elogiei antes da pergunta, né? Então não é combinado, gente. Não, eu gostei muito. É realmente diferente, né? Eu falo que o podcast é uma coisa nova e é muito legal ter gente trabalhando com isso aqui em Piracicaba. E muito bem feito, sensacional. Vocês estão de parabéns. Doutor, a nossa propaganda, né? Você faz só da clínica, agora você tem que fazer a nossa propaganda, também, né, doutor? Sim, é fantástico a estrutura de audiovisual de vocês aqui. Dá pra ver que é tudo feito de forma muito profissional. Então, parabéns aí pro pessoal da equipe. Parabéns para você também. Acho que é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo, inovador, porque realmente não existia isso antes na cidade. E com certeza desejo sucesso e que vocês cresçam aqui também cada vez mais. Show de bola, doutor Renan Pereira e doutora Maíra Lac, 2 profissionais da área da odontologia. Eu vou me autoconvidar, viu, Giovanni? Nós vamos levar o Odontocast lá nesse consultório aí na Rua São João, né, doutora? Nós vamos deixar as referências tanto da rede social, endereço lá no nosso canal do YouTube, mas o Odontocast vai conferir de perto essa clínica, nós vamos visitar essa clínica, vamos entrevistá-los lá dentro da clínica, viu, Giovanni? Nós vamos conhecer essa estrutura, vai ser um prazer. Estão mais que convidados. Vai ser um prazer para a nossa equipe conhecer a estrutura lá da MR Odontologia. Chegamos mais um final de um episódio aqui da Atual.podcast pelo canal da Revista Atual. Hoje eu falei com o Dr. Renan Pereira e doutora Maíra Lac, um casal de cirurgiões dentistas que são empreendedores, referências aqui em Piracicaba. Meu muito obrigado mais uma vez, Dr. Renan, doutora Maíra, Giovanni e Jorge. Tamo junto, até o próximo episódio.